Amém. Nós vamos dar início à nossa palestra hoje à noite. Eu queria, na verdade, ter uma comunhão com vocês. Um bate-papo sobre a questão, nosso papel como pais. Eu acho que na vida da igreja, pouco temos falado sobre isso. Nosso foco nos últimos anos tem sido cuidar dos jovens. Então, na vida da igreja, nós temos vários serviços. Serviço de crianças, serviço de adolescentes e serviço de jovens. Daí os nossos jovens se casam, começam a trabalhar, daí se tornam adultos, daí já participam da vida da igreja como adultos. Então esse é o ciclo. E nós que estamos cuidando dos jovens, nas conferências de jovens, não sei quantos pais têm vindo, eu creio que nem todos os pais têm vindo para cá, para participar. Mas aqui nós, quando participamos da conferência de jovens, nós detectamos algo muito, muito sério. E dessa vez, nós também tivemos várias comunhões com os irmãos que servem os jovens. E nessa comunhão nós também detectamos algo muito sério. E nós temos tido comunhão com os pais, e a conclusão a que chegamos é a seguinte: na vida da igreja nós procuramos dar atenção a vários segmentos de irmãos. A gente geralmente, nas reuniões da igreja, tem as reuniões ministeriais, e a gente cuida dos irmãos já mais maduros, adultos. Nós temos as reuniões de crianças, reuniões de adolescentes, reuniões de jovens, que segundo os irmãos que servem os jovens, são reuniões assim, como é que eu vou dizer, sem muita supervisão. Os irmãos que servem os jovens, irmãos, eu vou conversando com vocês, espero que vocês possam captar, tá? Não vai ter assim uma sequência muito acadêmica, nada disso, eu quero conversar com vocês. É um assunto bastante sério, espero que vocês possam captar o espírito da coisa. O sentimento dos irmãos que servem os jovens é que não existe muita preocupação da parte dos pais. Número 1. Número 2. Não existe muito acompanhamento nem preocupação da parte da maioria, na maioria das igrejas, por parte dos irmãos presbíteros. E também, em alguns casos, dos cooperadores. Ou seja, os irmãos que servem no serviço de jovens se sentem um pouco abandonados por conta. E alguns deles até chegaram a dizer que sentem que os pais são até inimigos deles. Tá. Então, primeiramente eu quero saber aqui, eu pedi hoje à noite a presença dos pais, os pais, por ser os que estão, os casais cujas esposas estão grávidas, vão ter filhos. Então essa palavra é muito boa para vocês. E também pedi a presença dos pais que têm filhos de 0 até 16 anos. Por quê até 16 anos? Porque se seu filho já tem 17 anos, essa palestra já não serve muito para você. Porque o seu filho já está formado, já está totalmente moldado. É só oração agora. Oração, joelho no chão e pedir a misericórdia do Senhor. Se você fez o seu trabalho, louvado seja o Senhor. Se você não fez o seu trabalho, é só pedir para o Senhor ter misericórdia. O que eu quero dizer é que isso não é culpa dos pais. Não estamos aqui apontando o dedo de quem é o culpado e assim por diante. É que na vida da igreja, nós não temos tido orientação para os pais. Não temos tido. Assim como nós não tínhamos por longo tempo orientação para os casais. Por isso hoje nas conferências de jovens, nós temos orientação para os casais e para aqueles que vão se casar. Muitos jovens se casam e se separam já. É alarmante o número de jovens nossos que se casam e já se separam. Como aqui são todos adultos, eu vou ser bem franco. Tem jovens que se casam, não têm orientação sexual, têm problemas de imediato nas relações sexuais. Dormem em quarto separado, já não tem relação por um longo período de tempo, é uma porta escancarada para a fornicação. Por quê? Não teve orientação. Então nós falamos para o jovem nas palestras, nas
naqueles momentos especiais, nossa sala, nós montamos uma sala aqui para conversa com eles. Um número razoável de jovens nossos mexe com pornografia, daí tem ideia como é que é o sexo, assim por diante, e quando se casam tem uma ideia errada do que é o sexo. Daí não consegue ter uma relação normal. Então a gente alerta os jovens, cuidado quando se envolve com isso. Mais tarde isso vai afetar o seu casamento. Impotência masculina, frigidez feminina. Então tudo isso, queridos irmãos, nós como pais, estou falando agora dessa parte física, nós temos que de alguma forma dar orientação para nossos filhos. Quantos pais aqui têm filhos menores do que 5 anos? Levante as mãos. Tá. Quantos pais aqui têm filhos entre 6 a 12 anos? Levante a mão. Tá. Quantos aqui têm filhos de 12 até 16 anos? Levante a mão. E quem está aqui, que são pais que estão para ouvir a palavra, são cooperadores, tudo, que já tem filhos maiores? Levante a mão. Tá. Então, isso é para ter uma ideia de como se compõe a nossa plateia aqui hoje à noite. Bom, então, nós sentimos já faz um ano, que é necessário nós começarmos a dar palavra de orientação para os pais. Mas essa palavra só vai ajudar os pais que têm filhos pequenos. Nós estamos fazendo isso proativamente, para que daqui a 10 anos, os nossos jovens sejam mais saudáveis. O que existe hoje, queridos irmãos, eu vou apresentar para vocês um quadro. Vocês sabem que na vida da igreja, nós estamos no negócio de Deus. E qual é o negócio de Deus? Uma montadora de carros, qual é o negócio deles? É produzir carros. Então eu quero perguntar para vocês, qual é o negócio de Deus? Qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus é reproduzir Cristo em massa. É isso que Ele quer. Lá em Gênesis 1, Deus abençoou, Deus criou o homem à sua imagem. Então Colossenses fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, a imagem de Cristo. E Deus falou para o homem quando o abençoou, obrigado, em Gênesis 1, 26, sede fecundos e multiplicai-vos, ou seja, o que Deus quer é multiplicar Cristo. Deus quer multiplicar a imagem de Cristo. E em Romanos 8 fala que nós todos estamos sendo conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos denota reprodução em massa. E primogênito, usando o termo industrial, é o protótipo, é o primeiro. É o modelo 2016 do carro, novo modelo 2016. Daí se produzem milhares de carros iguais àquele modelo, aquele protótipo. Deus quer reproduzir Cristo em massa, esse é o negócio na igreja. E na igreja todos nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, do Senhor o Espírito. E a Bíblia fala que em 1 João 3,2, que ainda não sabemos como havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, então, seremos semelhantes a Ele, iguais a Ele, porque o veremos como Ele é. Isso corresponde à visão que o irmão Dong nos passou na conferência de Colossenses, na qual ele falou que Deus se tornou homem para o homem se tornar como Ele é, em vida e natureza, mas não na deidade. O que Deus quer é reproduzir Cristo em massa. Então, o trabalho nosso na vida da igreja, muitos de nós já viemos para a vida da igreja, estando talvez em outro grupo cristão, ou éramos incrédulos, éramos católicos e nos convertemos. Mas hoje nós temos filhos gerados na igreja. E o nosso trabalho é formar os nossos filhos, moldar os nossos filhos, para que eles tenham a imagem de Cristo. O que nós estamos produzindo na igreja é um monte de Cristo, como o irmão Dong, você fala, Cristo Júniores. Tá. Então, hoje, nós temos um problema sério. Nós estamos inseridos no contexto do mundo. E aí, irmãos, queridos, nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Eu lamento dizer que hoje, a grande maioria dos pais
adotou a psicologia deste mundo hoje na criação dos seus filhos, inconscientemente. Eu quero ler com vocês, vamos ler alguns versículos. Vamos ler primeiramente Hebreus, capítulo 11. Como é que é? Não está ouvindo o som? O som está ruim. Tirar um pouco o grave por mais agudo para eles. Como é que está agora? Melhorou? Bom. Hebreus capítulo 11. Está ouvindo agora? Melhorou? Isso. Menos grave, mais agudo. Versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Muitas vezes, quando a gente fala da história de Moisés, a gente fica focado só em Moisés. Não, vocês precisam saber que Moisés se tornou Moisés por causa de um casal, dos pais de Moisés. Porque naquela época de Moisés havia um decreto do rei. O rei do Egito, que é Faraó, representa Satanás, que hoje é o príncipe deste mundo. E este rei decretou algo. Assim como hoje, Satanás, o príncipe deste mundo, tem um monte de decretos. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, queridos irmãos. Sem querer, nós os pais estamos seguindo, obedecendo à risca os decretos de Faraó. E qual era o decreto de Faraó naquela época? Era que todos os filhos homens tinham que morrer. Só podiam preservar as meninas. Todo filho menino que nascesse ia jogar no rio. Por quê? Porque o Faraó daquela época não conhecia José e o povo de Israel se multiplicava sobremaneira. E eles tinham medo que vindo um inimigo de fora, o povo de Israel se unisse ao inimigo e daí destronariam o Faraó. Então o decreto era matar todos os filhos meninos, filhos varões. Isso tem um significado espiritual. O filho varão na Bíblia representa os vencedores. Então o que Satanás quer aqui, através de Faraó, é matar já de cara todos os vencedores. E o que Satanás não quer é que essa próxima geração na vida da igreja, os nossos filhos, sejam vencedores. E você sabe que os nossos filhos são muito, muito suscetíveis à influência deste mundo. E com a ajuda dos pais, irmãos, eles são uma presa fácil para o inimigo. Então o decreto hoje do rei, e eu vejo isso nas famílias dos irmãos. O decreto do rei, hoje é no sentido da moda. Hoje nós, os irmãos que servimos jovens, temos um trabalho difícil para falar para os jovens, especialmente para as jovens, a se vestir com decoro. Quando vem a conferência de jovens, especialmente no calor desses, as jovens todas se vestem dessa maneira. E quando a gente fala com a jovem, a minha mãe que comprou roupa para mim. As mães compram roupas assim, olha que gracinha essa roupa. É uma roupa que expõe o corpo. Muitas vezes as mães que compram. E as próprias mães usam essa roupa, tipo de roupa. Então as jovens aprendem com os pais. Tem a questão, eu vou tocar em alguns assuntos, não estou dizendo, irmãos, que é errado, já estou falando isso aqui, é tudo são tendências do mundo, que a gente às vezes usa exageradamente e afeta os nossos filhos. A questão da vestimenta, a questão dos cosméticos, o uso excessivo de joias, tudo isso afeta os nossos filhos. Eu não estou dizendo que é errado usar isso.
mas afeta os nossos filhos. Como nós, os pais, gastamos o nosso dinheiro, os filhos observam, e eles pegam aí o modelo. E um dia, no casamento, eles vão ter o mesmo problema. Hoje já temos casamentos em que os jovens vêm pedir aconselhamento, e a gente então conversa com eles, daí falam isso. O jovem marido reclama que a jovem esposa gasta demais. Não tem ninguém consiga sustentá-la. E vice-versa. Bom, eu vou falar de outras tendências. Hoje, uma grande tendência é eletrônicos. Então nós achamos que se a gente compra equipamento eletrônico, celulares, iPads, a gente está amando o nosso filho. Não. Eu vejo jovens com menos de 10 anos, já com Samsung S6. Menos de 10 anos. Ele precisa de um S6? Caríssimo. Precisa? O pai já está sinalizando para ele. Tênis tem que ser dessa marca, daquela marca. E os pais, sim senhor, os pais compram. Hoje são jovens que estão dominando os pais. Eles ditam as regras e os pais não conseguem dizer não. Os jovens nossos hoje não conhecem restrição, não conhecem limitação, não conhecem a palavra não. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já decretou: todos os nossos jovens, todos os jovens do mundo precisam ter um celular e dessa marca, tênis daquela marca, roupa de grife desse jeito. E tem pais, queridos irmãos, olha, cuidado. Isso é uma mensagem subliminar para os seus filhos, que vai afetá-los lá na frente. O filhinho chora, incomoda. Quantos são os pais que se sentam para conversar com os filhos? Quando eles têm 2 anos, 3 anos. Ah, mas o que o filho de 2 anos, 3 anos entende? É exatamente isso que estou falando. Enquanto você fica calado, o inimigo fica falando. Quando você começa a falar, o inimigo já falou para ele mais de 10 anos. Ele está acostumado com a voz do inimigo. Não está acostumado com a sua voz. Então uma criancinha chora. O que os pais fazem? Dão para a criança um iPad. Para a criança parar de chorar. Você está mandando uma mensagem subliminar para o seu filho, que ele está incomodando, e você está subornando o seu filho com o iPad. E o filho já sabe, se eu chorar, papai vai dar para mim coisas que eu quero. Você tem que entender a psicologia da criança. Quando ela chora, o papai já vai lá. Dá um iPad. Chora, põe na frente da televisão. Ou seja, nós não queremos gastar tempo com nossos filhos. Estamos ocupados demais nas nossas coisas, nos nossos projetos. Não temos tempo para os nossos filhos. E entregamos nossos filhos para serem entretidos por iPad, por televisão e assim por diante. Desde criança não existe um vínculo espiritual forte, emocional com os nossos filhos. O vínculo é muito fraco, é que nem um link, é que nem um sinal da internet, é fraquinho. Em vez de ser 5 faixas, só uma faixa. De vez em quando cai e volta. Não tem vínculo. Estamos mandando mensagem para os nossos filhos que eles incomodam. Então vamos dar um iPad para ele, para ficar quieto. O negócio é sempre manter a criança quieta, para não chorar. Outros dão um bombom, dão uma bala, fazem isso, fazem aquilo. E quando a criança faz birra, não, nenhum pai se atreve a corrigir. Às vezes os filhos são reizinhos em casa. Sobe em cima do sofá, quando vem visita, sobe em cima da cabeça da visita e os pais não podem falar nada. E quando, às vezes, a gente visita os irmãos, daí os pais querem pressionar. Filhinho, invoca o nome do Senhor para o Ezra ver. Não!
Irmão, você não invoca os dias normais, como é que vai invocar naquele dia? Ô filho, você não sabe invocar o nome do Senhor? Invoca aí para o Moisés ver. Não! Pronto. Daí eu vejo, daí eu já entendi que todos os dias na casa é assim mesmo, ninguém invoca mesmo. Ele não tem o costume de invocar. Então, irmãos, agora vamos falar algo assim que está no meu coração. Queridos irmãos, você precisa gastar tempo com seus filhos. 15 anos passam assim, num piscar de olhos. Seu filho hoje tem 2 anos. Você dá uma piscada e seu filho está com 10. Por que você acha que Moisés, quando foi desmamado, foi levado ao Egito, com que ano ele foi, com que idade ele foi desmamado? Não sei, 6 anos de idade, 7 anos, naquele tempo, as crianças tomavam leite materno por bastante tempo. Talvez 6 anos, 7 anos. Daí foi levado para o Egito, e lá viveu até os 40 anos de idade. Mas a identidade de Moisés era forte. Aos 40 anos de idade, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Por que você acha? Porque naqueles 6 anos, 7 anos, que Moisés gastou com a mãe dele conseguiu estabelecer um vínculo que ninguém conseguiu cortar. Os 33 anos, 34 anos no Egito, com todo aquele bombardeio, a cultura egípcia, o melhor que havia no Egito, todas aquelas meninas do Egito, tudo. Ninguém conseguiu cortar esse vínculo. Quando chegou aos 40 anos, Moisés falou: eu sou hebreu, eu não sou egípcio. Ele tinha uma identidade forte. Quem lhe passou essa identidade? A mãe, naqueles 6 ou 7 anos. Não pense que a criança não entende nada. Hoje, 2 meses atrás, recebi um artigo dos irmãos que são médicos. Compõem aqui o grupo lá do ambulatório, mandaram um artigo. E eu baixei imediatamente. Os médicos hoje já falam que é necessário já, se você quer que seu filho tenha um nível intelectual bom, ler para seus filhos enquanto ele está no útero ainda. A minha filha, para os 2 filhos que nasceram, ela cantava para eles. Falava versículos para eles. Quando o filho nasce, já tem que nascer acostumado com invocar do nome do Senhor. Não é só na reunião. É a mãe falando para o filho, o pai falando para o filho. E já desde criança falando. Uma vez tinha um irmão e uma irmã que receberam o irmão numa conferência. Hospedaram o irmão. Daí a irmã tinha tido nenê. Então, estava na sala e o hóspede estava na sala, todos conversando. Daí a irmã estava dando mamadeira para o nenê. E enquanto estava dando mamadeira, a irmã falava: você é do Senhor. Você, quando crescer, vai servir o Senhor. Daí o irmão hóspede fez gracinha. Ele falou para o marido: você não acha que seu filho é um pouquinho jovem para entender essas coisas? Daí o marido respondeu bem sério: irmão, desculpe, mas aqui em casa, nós falamos para os nossos filhos antes que o diabo lhe fale. Alguém aqui ensinou seu filho a mentir alguma vez ou não? Não? Você não deram aula de mentira? Filha, senta aqui, vou ensinar com você como mentir. Quando a mamãe fizer um bolo de chocolate, a mamãe fala: não mexa. E quando a mamãe for para o banheiro, você lá fincar o dedo. Quando a mamãe voltar, quem mexeu no bolo? Você tem que dizer: não fui eu. Tem uma mãe, alguém que ensinou o filho a fazer isso? Como é que o filho aprende a mentir? Quem lhe ensinou? Satanás. Então hoje, irmãos, raríssimos são os pais. Por isso que eu chamei vocês aqui, porque tem tempo para corrigir ainda. Raríssimos são os pais que se sentam com os filhos, celulares desligados, TV desligada, telefone fora do gancho, para conversar com os filhos. Passar para os filhos os nossos valores.
Falar para os filhos a nossa história, o nosso legado. A experiência de papai e mamãe quando eram solteiros, as experiências de vitória, as experiências de fracasso. Como papai e mamãe se conheceram e juntos, antes de vocês nascerem filhos, as nossas experiências de derrota, de vitória, os milagres que nós experimentamos, o legado nosso. Ensinar a Bíblia, ensinar os valores, dar para eles a referência da palavra de Deus. Hoje, os nossos jovens não têm a referência. A referência é o que os amigos falam lá fora. A nossa única referência tem que ser a palavra de Deus. Os nossos jovens hoje não sabem o que é o pecado. Cometem fornicação e quando falam assim, irmão, eu caí em pecado. E você se arrependeu, irmão? Eu acho que sim. Quer dizer, não sabem nem o que é se arrepender. Não tem ideia do que é santificação. Não tem ideia do que é o pecado. Não tem consciência. Nem do bem e do mal tem consciência. Do certo e do errado. O que agrada a Deus, o que ofende a Deus. E tudo isso está na palavra. Precisamos dizer para os nossos filhos. Adultério, fornicação, sexo antes do casamento ofende a Deus. A idolatria ofende a divindade. A fornicação ofende a humanidade. E a divisão ofende o corpo de Cristo. São os 3 pecados que Deus abomina na vida da igreja. Adultério, fornicação, idolatria e divisão no corpo. A idolatria ofende a divindade, a natureza divina. A fornicação causa danos à natureza humana. E a divisão danifica o corpo de Cristo. Então o que nós estamos notando? Por anos e anos a fio na conferência de jovens, nós estamos, sabe irmãos, eu vejo o curso da vida da igreja, das conferências, tudo, como uma fita transportadora, numa fábrica, produção em série. Então as peças são colocadas aqui, no começo da fita, transportadora, da correia transportadora, daí a gente vai trabalhando. Então aqui entra reunião de crianças, reunião de adolescentes, reunião de jovens, conferência de jovens, a gente vai trabalhando. E a gente não está notando que as peças estão todas com defeito. E a gente fica consertando aqui. Toda peça que passa conserta um pouco. Irmão, na conferência retrasada, na última conferência também tivemos orações, mas na conferência retrasada, a primeira que nós tivemos, praticamos isso, 500 jovens foram orar conosco lá em cima. 500! Depois de várias reuniões, irmãos, abrindo o coração, se derramando diante de nós, com lágrimas, falando dos conflitos que eles têm. Esses conflitos deveriam ter sido resolvidos em casa. Então o que nós notamos, irmãos? Os nossos jovens vêm com defeitos, conflitos, pecado. Alguns até com problema de identidade sexual. Eles não sabem sua preferência, se são... Daí tem a questão da homossexualidade. Tem tendências da homossexualidade. Então nós estamos tentando resolver os problemas. A conferência jovem, resolve. Todo ano entra, resolve. De repente, caiu a ficha. Não é só responsabilidade do serviço de crianças, serviço de jovens, serviço de adolescentes. Ou da conferência de jovens. Os pais, você sabe, irmão, nessa correia transportadora, no começo, alguns estão aqui, serviço de crianças. Outros irmãos estão aqui, serviço de adolescentes. Outros irmãos estão aqui no serviço de jovens. E outros irmãos estão aqui na conferência de jovens. Mas quem está presente em todas as fases, etapas? São os pais. Os pais são os que colocam os jovens nessa correia transportadora. Os pais acompanham o jovem toda essa vida. Então, quem realmente vai mudar a vida de um jovem são os pais. Nós conhecemos irmãos, diáconos, que falaram o seguinte para nós. Alguns irmãos que servem jovens notaram que um casal de jovens, irmãos, na família, um jovem e a sua irmã, não conheciam a Bíblia. Falavam histórias da Bíblia, eles não sabiam nada da Bíblia. Daí,
os jovens procuraram os pais. Procuraram os pais e lhe disseram: irmãos, queremos encorajar vocês a ler mais a Bíblia com seus filhos em casa. Eles não conhecem nada da Bíblia. Sabe qual é a resposta dos pais? Essa não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade do serviço de crianças. Isso apenas é uma pequena janelinha, irmãos, que nos mostra o conceito. Então, a responsabilidade não é da igreja. Ou será que Deus um dia apareceu para um presbítero da igreja e falou: olha, eu vou mandar um jovem aqui uma criança chamada Pedrinho. Eu vou mandar lá na casa daquele irmão, fulano, do Paulo e da Maria. E você, presbítero, é o encarregado por esse jovem. É assim que acontece? Não. Deus envia os jovens, nossos filhos, para nós cuidarmos. Então o que acontece é que os pais se isentam. Muitas vezes nós trabalhamos com jovens na reunião de crianças, reunião de jovens. Quando chega em casa, inconscientemente, queridos irmãos, não é culpa de você, inconscientemente os pais desfazem tudo. Desfazem tudo. Muitas vezes o que os irmãos falam: olha, isso aqui ofende o Senhor, eles vão para casa ver os pais fazendo. Tem mães que assistem novelas e tudo, acham engraçado a novela, assistem, não perdem. E na novela o padrão moral é baixíssimo. E vê a mãe vidrada, fã daquelas novelas, e às vezes dá muita risada, a filha pequenininha, vê, isso é uma coisa boa. Daí começa a seguir o exemplo da novela, e quando cresce, a mãe fica apavorada: ué, de onde é que a minha filha aprendeu isso? Da novela. E como não existe essa conversa, esse diálogo contínuo, eu estou falando isso, irmãos, porque o Miguel, toda a nossa família, eu quero dizer uma coisa: desde crianças, nossos pais estabeleceram esse vínculo. Eu saí de casa com 15 anos de idade, porque não havia um bom colégio na cidade de Carazinho, onde eu morava. Daí meus pais acharam um colégio muito bom na cidade de São Leopoldo. Com 15 anos de idade, eu nunca mais voltei para casa. E tudo que meus pais ensinaram naqueles 15 anos, foram que me sustentaram até hoje. Os meus caminhos no Senhor, a palavra que eu conheço hoje, os hinos que eu conheço hoje, as experiências profundas que eu tenho no Senhor, foram dados para mim, um embasamento, tudo em casa. Tentações houve aos milhares. Hoje eu olho para trás, eu tremo. Quantas tentações eu tive naqueles 15 anos que eu saí para cá, 16 anos, 17 anos. Eu não sucumbi a nenhuma daquelas tentações. Porque a referência da palavra era fortíssima. E outra coisa, queridos irmãos, quando em casa, isso a gente sabe, muitos casais têm brigas em casa. Quando tem brigas em casa, não existe paz. Não existe paz. E os filhos ouvem que vocês brigam. Presenciam em vocês a falta de temor do Senhor. Algumas coisas que vocês falam, eles veem: puxa, meu pai e minha mãe não têm temor do Senhor. Daí ouvem vocês falando no local, dando testemunho. Vê vocês falando outra coisa em casa. Fala: meus pais são falsos. Então eles não querem mais a vida que vocês têm. Eles se sentem, irmão, estou contando isso para vocês porque é o que está acontecendo. Eles se sentem inseguros em casa. O vínculo já é fraco, se sentem inseguros. Então o que acontece? Seus filhos não querem mais ficar em casa, procuram qualquer desculpa para ficar fora de casa a maior parte do tempo. E eles se sentem inseguros fora de casa. E ali fora de casa, eles conseguem estabelecer um vínculo forte, mais forte com o vínculo que tem com vocês. Daí mais tarde, quando seus filhos já perderam bastante o vínculo com vocês, já estão no mundo, tudo, vocês querem trazê-los de volta para a vida da igreja, o vínculo não é forte o suficiente para trazê-los de volta à igreja. Daí já é tarde demais. Irmão, na verdade nós estamos fazendo esse trabalho dos pais muito tarde já. Já perdemos muitos jovens. E muitos jovens que nós temos hoje na vida da igreja, irmãos, eu choro por eles. Estão cheios de conflito. Cheio de conflito. Eu clamo a vocês, pais. Vamos cuidar de nossos filhos. Um dia, quando o Senhor nos julgar, Ele não vai julgar o irmão responsável da igreja se o nosso filho não entrar no reino. A responsabilidade é dos pais.
é dos pais. Nenhum filho que você tem é seu, na verdade. Isso aqui é uma coisa que meu pai e minha mãe nos ensinaram. E isso tem nos orientado demais, a mim e o Miguel, nossos irmãos, no serviço do Senhor. Tudo que nós temos hoje, a nossa vida, o nosso dinheiro, os nossos bens, nossas empresas, a nossa família, é tudo do Senhor. Você sabe que no 2000 eu perdi uma filha, minha esposa e eu perdemos uma filha, tá? De 7 anos e meio de idade. A dor foi muita. Mas eu dou graças ao Senhor que minha esposa e eu, especialmente minha esposa, foi muito sério, ela foi muito séria em cuidar dessa filha nossa. E quando ela partiu para estar com o Senhor, ela tinha um Senhor. Certeza absoluta. E é isso que nos consola, sabendo que quando alguém parte, essa pessoa está com o Senhor. Mas mal sabíamos nós que a janela tinha um selo, um carimbo nela, só que a gente não conseguiu ler aquele carimbo quando ela nasceu. O carimbo nela fala assim, válido por 7 anos e meio. Ou seja, o Senhor deu aquela filha para nós com uma validade de 7 anos e meio. O Senhor já tinha avisado, 7 anos e meio depois o Senhor iria recolher, só que a gente não sabia. Eu oro para que o Senhor não recolha nenhum ente querido de ninguém aqui. Mas eu tenho que saber, nós não vamos ter nossos filhos para sempre. Nada que temos é nosso, é tudo do Senhor. Nós apenas estamos cuidando das pessoas e das coisas pelo Senhor. O dinheiro que eu tenho, irmãos, quero dar um testemunho, nenhum centavo é meu. Eu sou apenas um gerente. Então, tudo que eu gasto, eu consulto o Senhor, se Ele se agrada em eu gastar naquilo. Os filhos nossos, meus, são todos do Senhor. Eu cuidei deles. Todos hoje estão casados. Alguns já têm filhos. Mas, quando eu cuidei deles, conjunto com minha esposa, nós sabíamos, estávamos cuidando deles pelo Senhor. Nada é nosso, é tudo do Senhor. E quando o Senhor voltar, nós vamos ter que prestar contas ao Senhor de tudo que Ele nos deu. Do dinheiro, dos bens, das empresas, dos filhos, dos irmãos. A igreja que nós estamos cuidando, é tudo do Senhor. Nada está no meu bolso, é tudo do Senhor. Então, queridos irmãos, quero ler alguns versículos com vocês. Vamos ler Salmo 127. O que nós queremos, irmãos, é pedir a cooperação dos pais. Sem vocês, a batalha para ganhar nossos filhos está perdida. Se os pais não participarem, nenhuma igreja vai conseguir salvar os jovens. Precisamos da cooperação maciça dos pais. O nosso projeto, irmãos, com os pais, é de pelo menos 10 anos. Tem que começar hoje, para que daqui a 10 anos, aqueles jovens que estão na correia transportadora, na linha de produção, sejam jovens com menos defeitos, jovens com menos conflitos. Mas tem que vir lá de casa já, lá de casa, trabalhando continuamente. Irmãos, hoje existe a psicologia do mundo, como educar os nossos filhos. O decreto de Faraó. Eu falei, Moisés se tornou como ele é, porque teve um casal que teve a coragem de dizer não para Faraó. Nasceu o filho e falou, não, esse filho é especial. Nós não vamos jogar ele no rio. E quando já não dava mais para esconder, depois de 3 meses, o filho chorava com voz muito alta, Moisés era bem forte. Não dava para esconder mais. Então o que a mãe fez? A mãe fez a parte dela. Fez um cesto e calafetou com betume e colocou no rio. E colocou a irmã para vigiar o cestinho. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Daí Deus enviou a filha de Faraó para resgatar Moisés das águas.
Esse é o significado da palavra Moisés, resgatado das águas. Não adianta lá na frente, oh Deus, salva meu filho. Nós não fizemos a nossa parte. O que a mãe de Moisés fez? Escondeu ele por 3 meses. Fez um cesto, calafetou com betume, colocou no rio, entre ali o junco ali para o rio não levar. Ficou bem preso ali, colocou a filha para ficar vigiando. Daí Deus mandou a filha de Faraó. E quando a filha de Faraó veio, ele, o menino dos hebreus, tudo. Mas quem que vai amamentar esse menino? Daí sai a irmã de Moisés. Oh, eu conheço uma mulher que pode amamentar. E levou para a mãe amamentar. Melhor impossível. Naquele tempo que amamentou, daí a mãe de Moisés falou, eu creio que ela falou o seguinte, Moisésinho, Moisésinho, você não é egípcio, você é hebreu. E quando Moisés já tinha 3 anos de idade, já podia falar um pouquinho. Fala assim, ó, eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Ele nunca esqueceu, eu sou hebreu. Bom, Salmo 127, versículos 3 a 5. Aqui fala, herança do Senhor. Herança de quem, irmãos? Do Senhor. São os filhos. Aqui tem duplo sentido. É uma herança que o Senhor dá para nós, mas essa herança é do Senhor. Ele quer que a gente cuide para o Senhor herdar esses filhos de volta. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mateus 24. Mateus 24, versículos 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu quero aplicar isso para a família agora. Quando fala servo fiel e prudente, quem é, pois, o pai e a mãe fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, a quem o Senhor confiou os seus filhos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não é só reunião com os irmãos lá de fora, é reunião com a sua família. Eu recomendo, uma vez por semana, papai, mamãe, marido e esposa com os filhos, tem que ter uma reunião só com a família, para orar, para cantar. E daí, papai fala a Bíblia, pega uns versículos e explica. E quando canta os hinos, explica o que significa cada estrofe. É isso que meu pai fez para nós. Hoje eu entendo, tudo ensinou em chinês. Hoje eu sei quase, Miguel e eu sabemos todos os hinos praticamente de cor em chinês. E sabemos o significado de cada estrofe. E aquilo, irmãos, afetou a nossa vida para sempre. Daí, orar. Toda vez que tinha uma situação na fazenda, meu pai em Carazinho, precisava de chuva, urgente. Daí vinha para casa e todos nós ajoelhávamos na sala, papai, mamãe, Miguel e eu, Jonas e Salomão, nos ajoelhávamos e orávamos. E às vezes, na hora da refeição, daí chovia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e nós ali, Miguel e eu, continuamos orando, Senhor, manda chuva. Daí meu pai para. Não, eu esqueci de avisar vocês, já está chovendo demais, tem que pedir agora que faça sol. E Miguel e eu continuávamos orando para que continuasse chovendo. É assim a nossa comunhão em casa, havia comunhão. Nós orávamos por todas as nossas necessidades. Até hoje, já com 3 gerações, a mami, nossa geração, nossos filhos agora e até nossos netos, 4 gerações. Toda vez que há uma situação urgente na família, todos vão para a fazenda e nós temos 1, 2 dias de oração juntos. Tem que ter, irmãos, esse vínculo no lar, esse legado. Então, continuando. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. O irmão Dong está falando do Evangelho. As primeiras pessoas para quem precisam pregar o Evangelho é a nossa família, nossos filhos.
Papai e mamãe precisam pregar o evangelho para os filhos. Não são os irmãos da igreja que têm que pregar o evangelho para os nossos filhos. Foi meu pai e minha mãe que pregaram o evangelho para mim, para o Miguel, Jonas e Salomão. Na hora, na reunião, houve uma reação, mas nós já tínhamos ouvido o evangelho. Foi papai e mamãe que nos levaram a ser batizados. Tem que ter um vínculo. Vamos ler agora Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa. Só para nós, adultos? Não, para vossos filhos. E para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Promessa para nós e para os nossos filhos. Nunca dê a impressão para os filhos que eles só incomodam. Essa mensagem subliminar você não pode mandar para os seus filhos. Seus filhos não podem entender que eles são um incômodo. Eles precisam do seu tempo. Hoje, nos filmes de Hollywood, nessas comédias românticas, tudo, um grande tema é a falta de o pouco tempo que os pais gastam com os filhos. Os pais ficam só ali envolvidos com o trabalho e tudo, perdem o jogo de futebol do filho, perdem o recital do filho, perdem o aniversário do filho. Isso aqui apenas exemplos seculares. Quando seus filhos crescerem, o que eles vão se lembrar de nós? Papai e mamãe me ensinam isso, me ensinaram isso. Foi papai que me ensinou isso, mamãe que me ensinou isso. Vão se lembrar do tempo que vocês gastaram juntos conversando. Eu me lembro, Miguel e eu nos lembramos o tempo que papai gastava com a gente, irmão Samuel, que já está no Senhor. A gente ficava deitado no nosso caso humilde que tínhamos em Carazinho, num quintal minúsculo. Daí papai comprou aqueles, como é que chama? Aqueles cadeiras assim que a gente reclinava para trás e a gente olhava as estrelas. Daí olhava as estrelas cadentes e papai contava histórias para a gente. Contou muitas histórias da vida dele, e histórias da Bíblia, e histórias da China. Havia um vínculo muito forte. Muito forte. Então, Atos 2:39 fala que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Agora, irmãos, eu quero falar algo muito sério aqui em Josué. Vamos ler Josué. Quero falar para vocês sobre um grande problema que eu quero que nós evitemos a qualquer custo. É o problema da continuidade. Esse problema no mundo secular, no mundo empresarial, no mundo das empresas familiares, se chama o síndrome da terceira geração. Tá? E na história da igreja também existe o síndrome da terceira geração. Então, na história da igreja se aplica assim, primeira geração é divina, totalmente de Deus. A segunda geração é religiosa e a terceira geração é sem Deus. Em inglês the first generation is godly, the second generation is religious, and the third generation is godless. Primeira geração tem muito Deus na vida dele. Segunda geração já é só religião. Terceira geração é sem Deus. Nas empresas familiares, a primeira geração tem o patriarca que formou a empresa com os ideais, a duras penas conseguiu construir um império, uma empresa bem sucedida, daí passa para os filhos. Daí já tem problema, disputa de herança, essas coisas, mas os filhos estão aí, e daí a empresa continua, mas já não daquele jeito. Quando chega a terceira geração, todo mundo só quer o dinheiro. Daí a empresa entra em falência e fecha. Essa é 90 e poucos % das empresas familiares estão nessa situação. Na terceira geração já deixa de existir. E os grandes movimentos religiosos na história da igreja, a grande maioria morreu na terceira geração. Os irmãos unidos, quando começaram, no tempo de Darby, etc., seus companheiros, primeira geração. Veio a segunda geração, já começou a ter divisão. A terceira geração já desapareceu. Todos os grupos cristãos, grandes, começaram com um movimento assim. Na terceira geração se tornou algo assim, já sem rumo, sem...
Nós já estamos na terceira geração da vida da igreja, irmãos. Se nós não tomarmos uma medida, a batalha está perdida, irmãos. Eu falo sério, irmãos. Essa geração nossa, inclusive, irmãos, amanhã à noite vai ter uma palestra para o serviço de música. Nós estamos um pouco preocupados. A maneira como várias vezes estamos cantando nossos hinos, a tendência, irmãos, se nós tentamos que corrigir a rota. Senão, pouco a pouco, o mundo vai entrando, nós vamos perder a nossa identidade. Hoje se pratica aniversários, usam locais de reuniões, festa de aniversário. Não tem nada de errado celebrar o aniversário, mas pode ser na sua família, não precisa usar o local de reuniões. Mas hoje existe essa tendência, festas e até festa de casamento, que é bebidas alcoólicas. E eu já conheço até reuniões de festa de aniversário dos irmãos, em que a família do noivo, da noiva, são incrédulos, e houve bebedeira, e os irmãos se embebedaram. Os irmãos responsáveis estavam dançando e ficaram bêbados, e no sábado, com que cara eles iam dar a mensagem? Irmão, o mundo está entrando, fazendo uma pressão muito forte. Nós temos que preservar o nosso lar. Então, irmãos, vamos ler agora Josué 24. Josué 24, versículos 45 a 47. Perdão. 14 e 15, isso que eu quero dizer, 14 e 15. Então Josué já estava bem idoso, estava para partir para estar com o Senhor. Então olha o que ele escreveu aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eles se posicionaram para servir o Senhor. Vamos ler agora Juízes 2, versículos 8 a 11. Então, Moisés e Josué. Moisés era a primeira geração, Josué a segunda geração. Moisés era bem forte. Por mais corrupto que o povo fosse, por mais que eles fossem desobedientes, adorando ídolos, cometendo fornicação, mas Moisés estava à frente, era o líder, e conseguia corrigir a rota do povo, e conseguia levar o povo até a fronteira da terra de Canaã. E Josué era alguém que Moisés preparou, e ele conseguiu levar o povo de Israel, apesar de Moisés não poder entrar na terra de Canaã. Josué levou o povo de Israel a entrar na terra de Canaã, e eles conquistaram toda a terra de Canaã. E enquanto Josué vivia, realmente o povo se manteve nos caminhos do Senhor. Vamos ler então aqui, Josué capítulo 2, versículo 8. Faleceu Josué, vamos ler o 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as coisas, as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Olha só, irmãos. Moisés daí morreu, foi sepultado. E foi congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais. Olha o que aconteceu. No versículo 7 fala, enquanto Josué vivia, e enquanto aqueles que sobreviveram depois, muito tempo depois da morte de Josué, o povo servia o Senhor.
Mas quando todos eles morreram, a terceira geração já não conhecia nem mais o Senhor. Conhecer o Senhor quer dizer o quê? Não é que nunca ouviram falar de Deus, é que não tinham mais a referência da palavra de Deus. Os pais aí falharam em ensinar para os seus filhos. Então eu quero, irmãos, aproveitar e ler alguns versículos. Esse trecho que eu vou falar para vocês agora, o título é: ensinarás a teu filho. Isso é um mandamento do Senhor. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Nós temos que ser proativos. Eu quero que cada um de nós, você com sua esposa, você com seu marido, hoje à noite, ou quando voltarem para casa, tenha uma conversa. Como queremos nosso filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde vocês os veem? Se vocês continuarem do jeito que estão, dando para eles tudo o que eles querem, sem restrição, sem limitação, e não falarem para eles a palavra do Senhor, não mostrarem para eles. Sabe, irmãos, é uma coisa para vocês: os nossos filhos só vão florescer se tiver alguma restrição. A restrição hoje, uma grande parte dos delinquentes e dos criminosos foram presos. O psicólogo conversa com eles, falaram assim: se vocês pudessem voltar no tempo e voltar para a infância, como você gostaria que tivessem sido as coisas? Sabe o que a maioria diz? Gostaríamos que papai e mamãe tivessem dito não para nós. Hoje, no mundo de hoje, tem dinheiro, tá? Se não tem dinheiro, a gente pega em prestações, mas o negócio é manter o nosso filho feliz. Isso estraga, nós acabamos destruindo o nosso filho, matando o nosso filho. É o decreto de Faraó: tem que matar todos os filhos. Claro que você não jogar no filho de vocês na água, mas com o jeito que vocês estão fazendo as coisas, vocês estão seguindo o decreto de Faraó e estão jogando os seus filhos na água. Estão matando eles pouco a pouco. Quando eles chegaram na adolescência, eles já estão mortos. Consciência morta, sensibilidade morta, sem referência da palavra de Deus. Daí o que eles fazem? Você sabe, queridos pais, na pesquisa que nós fizemos com os jovens, 50% dos jovens que participaram da pesquisa confessam anonimamente que já tiveram sexo antes do casamento. Relações sexuais. E também foi um choque para nós. Muitos jovens hoje que servem na vida da igreja têm relações sexuais normalmente fora do casamento, mas estão servindo. Os pais não sabem. Tem pais que mandam a filha para uma outra cidade para fazer faculdade. O pai acha que ela está fazendo faculdade. Irmão, tudo isso a gente sabe. Ou o filho, mas estão lá envolvidos em situações pecaminosas. Pecaminosas. Por quê? Não havia um vínculo em casa. Quando saem de casa, sentem livres. Livres para experimentar o mundo. Não houve a vacina. Então em casa a gente segura, mas não adianta só segurar. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: se não houver a palavra, o antídoto, o vínculo, o dispositivo anti-sismo que a gente instala nos nossos filhos, quando eles saírem de casa, ele vai dizer assim: livre estou, e vão experimentar todas as coisas. Daí toda aquela protecionismo que houve em casa, mãe super protetora, tudo, não adiantou nada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: o que realmente fica é o vínculo e a palavra de Deus. Então aqui, na terceira geração, os filhos de Israel perderam a referência. E o livro de Juízes foram alguns séculos de tragédia, sem liderança. Até que saiu Samuel, o segundo homem. Samuel, vejam só, irmãos, outra vez um homem, Samuel. Foi um pedido da Ana, que era estéril. E ela chorou, orou, Deus lhe deu um filho. E ela consagrou, falou assim: se você me der um filho, Senhor, eu vou consagrar meu filho ao teu serviço. O filho nasceu, e ela criou o filho. E a Bíblia fala, tanto a mãe de Moisés, como a mãe de Samuel, Ana,
fala, e criou o seu filho. Não é só da comida, da roupa, da tênis. Nós temos que criar os nossos filhos. Essa palavra criar tem que sublinhar, colocar em negrito e sem letra maiúscula. Tem um significado muito forte, criar. É estabelecer o vínculo, passar palavra, ensinar, disciplinar. Hoje à noite não temos tempo. Eu dei várias palestras, irmão, já para os pais. Em Brasília, em junho do ano passado, 2 palestras. Mas arranhamos só a metade dos itens que a gente queria apresentar. Hoje à noite, por causa do pouco tempo, a gente só pode falar uma coisa mais geral. Então Samuel, da mesma situação de Moisés, quando foi desmamado, a mãe de Samuel, Ana, levou ele para o tabernáculo e deixou ali. Mas o vínculo foi forte. Mas ele não conhecia o Senhor pessoalmente. E um dia, Deus o chamou. E ele achava que era Eli. Mas você pode ver, irmãos, o caráter dele. Quando ouviu, Samuel, Samuel, ele achava que era Eli. Ele não ficou deitado na cama. O que é, velho? Não, ele se levantou e correu até ele. Senhor, tu me chamas? Ele falou, não te chamei não. Volta para a cama, Samuel, não te chamei. Daqui a pouco, Samuel, Samuel. E ele correu de novo. Ó, mostra o caráter dele, mostra que a mãe educou ele muito bem em casa. Um jovenzinho. A Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor ainda, não teve um chamamento do Senhor. Irmãos, quando a gente cria os filhos, é preparar o vaso. O vaso que Deus vai encher depois. Esse vaso tem que ser sem trincas, sem rachaduras. É um vaso de honra. O que o inimigo quer fazer é destruir esse vaso para que seja cheio de trincas, de rachaduras, para que Deus não possa usar esse vaso. Daí, 3ª vez, chamou, ele correu para Eli de nome dele e falou, já entendi, é Deus. Próxima vez que chamar, fala, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. E daí foi que ele teve um contato com Deus. E daí, como ele tinha um vínculo forte com os pais, que os pais também eram pessoas de Deus, quando Deus estabeleceu o vínculo, por causa daquela base que ele tinha, o vínculo foi super forte. E Samuel foi um grande homem de Deus que virou a era dos juízes para a era dos reis. Você pode ver, 2 grandes homens de Deus, 2 mães. Eu quero dizer uma coisa para as mães agora, como encorajamento para as mães. Os pais fazem parte também. Mas a maior parte é a mãe que faz. Hoje, na sociedade moderna, tem a questão do trabalho. A mãe tem que trabalhar, certo? Para sustentar a família. Hoje, por causa do aluguel, as situações, está difícil sustentar a família. Então, a mulher tem que trabalhar também. Mas daí você tem que considerar seriamente. O que vai acontecer? Quando o marido sai para trabalhar, a mulher também sai para trabalhar, entrega o filho lá na creche. E a filha é criada na creche por anos e anos. E quando o filho cresce, o que a gente pode esperar? Quando chega no fim do dia, tira o filho da creche. Quanto tempo você tem para falar com seus filhos? O seu filho foi criado por uma estranha. Ele é filho da estranha ou do estranho. Você quer depois desequilibrar, trazer para o seu lado, é difícil. Então, é difícil, é um dilema, é um conflito. Mas você tem que considerar. Querem mais dinheiro ou querem filhos? Eu quero falar uma coisa para as irmãs. Algumas irmãs choram. Quando eu era solteira, quando não tinha filhos, eu podia servir. Eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu tenho filho, estou presa, não posso servir. Não, está errado. Você sabe que a mãe de Moisés vai receber um galardão muito grande no reino? A Ana, mãe de Samuel, vai receber um galardão muito grande, porque se você conseguir produzir um Samuel e um Moisés, eu garanto para você, querida irmã, você já é uma vencedora. Eu não posso servir, não posso pregar o evangelho. Eu vou dizer uma coisa, quando você tem filhos, se você conseguir pregar o evangelho para os seus filhos,
e seus filhos depois quando crescerem, forem para o SEAP, consagrar um ano para o SEAP, saírem do SEAP, serem homens de Deus, constituídos com a palavra, aperfeiçoados, e mesmo depois que trabalharem, fizerem faculdade, trabalharem, o que ele ganhar no SEAP vai moldar o resto da vida deles. Homens de Deus, vocês irmãs já são vencedoras. Não fiquem tristes. Quando seus filhos estiverem grandes, já estiverem casados ou saírem de casa, você pode voltar a servir com seu marido de novo livremente. Mas enquanto tiverem os filhos em casa, talvez o que Deus passou para você, se nós conseguirmos ganhar todos os nossos filhos e transformá-los em homens de Deus, irmãos, vai ser tremendo. Então tem que tirar um pouquinho o nosso conceito. Ah, tenho um filho, não posso servir. Então a gente passa a mensagem subliminar de novo. Seu filho vai dizer, eu sou um estouro para a mamãe. Ela chora porque ela quer servir e eu sou o empecilho que impede ela de servir. Pronto. Isso é negativo para o seu filho. Não pode passar essa impressão para o seu filho. Vamos ler agora, queridos irmãos, capítulo 26 de Juízes. Perdão, eu me enganei aqui. Bom, vamos pular esse versículo. Na verdade, esse versículo faz parte de um exemplo que eu quero dar. Eu quero falar sobre ensinar o nosso filho. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o versículo. Deuteronômio, capítulo 6. Sobre ensinar os nossos filhos. Eu só vou ler alguns versículos, daí nós vamos parar, por causa do tempo, e ver se algum cooperador quer completar alguma coisa e também abrir para perguntas e respostas. Capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, irmãos, é meter, insistentemente, até entrar. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, hoje nós temos um grande quebra-vínculo, ladrão de tempo, é o celular. Em casa, marido e esposa estão conversando lá. Sim, querido, o que aconteceu hoje? Pois é, querida. E você, querido? Ninguém olha no olho no olho. Quando seu filho tem conflito, quando ele sofre bullying na escola, quando ele tem um conflito de identidade, até mesmo identidade sexual, ele tem coragem de falar com você? Irmãos, eu já vi casos demais. E os pais choram de tristeza. Mas meu filho não me falou isso. Os filhos têm conflito, eles não procuram os pais. Procuram os irmãos responsáveis ou procuram outros amigos e falam seus conflitos, choram as pitangas para os outros. Daí os irmãos voltam para os pais, olha, seu filho está passando por uma crise, tem que ajudá-lo. Mas ele não falou para mim. Por que ele não falou? Não tem vínculo. Não existe ambiente em casa para isso. Às vezes, quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar de 2 em 2, eu vejo o pai e filho sentados lá dos dois olhando para cima. Eles não conseguem nem orar juntos. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, isso mostra que tem que gastar tempo com os filhos. E delas falarás assentado, andando, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vamos ler mais um versículo, vamos ler Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber, aqui está a frase, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo
e os farei ouvir as minhas palavras, a fim que te aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então, queridos irmãos, eu encerro aqui. Esses versículos, tem muito mais, mas só vou ler esse versículo hoje à noite. Mostra que precisamos ensinar os nossos filhos. Isso denota que nós precisamos gastar tempo com nossos filhos. Mas, puxa, eu não tenho tempo. Irmãos, quão importante é seu filho para você? Tempo é uma questão de prioridade. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Tem sim. Quando você tiver um infarto, que Deus guarde que ninguém tenha um infarto, mas se tiver um infarto, o médico falou, se você não se exercitar, você vai morrer. Daí, de repente, aparecem milagrosamente 1 hora por dia para exercício. Tempo é uma questão de prioridade. O seu filho é importante para você? É que hoje tem coisas para você que são mais importantes que seu filho. O seu filho não está em primeiro plano. O seu filho tem que estar em primeiro lugar. Você tem que conseguir tempo. Se nós não conseguirmos administrar o tempo, como vamos administrar no reino? Eu sempre falo, hoje nós temos que aprender a administrar 4 coisas. Primeiro, gestão do tempo. Segundo, gestão das finanças. Terceiro, gestão das relações humanas. E quarto, administrar as circunstâncias. Precisamos gastar tempo com nossos filhos. Sem WhatsApp, sem celular, olho no olho. É voltar àquela maneira antiga. Por isso que antigamente nossos filhos, os jovens, tinham menos conflitos. Porque não tinha televisão, não tinha eletricidade. Chegava ao final do dia, era luz de lamparina, lampião, de querosene. Todo mundo ia dormir cedo, mas tinha muito diálogo. Não estou dizendo que tem que voltar para aquela época. Você tem que separar tempo para ensinar seus filhos. Isso faz parte da vida da igreja. Senão, irmãos, nós vamos perder a próxima geração. Não olhem para um grande número. Número nunca impressionou a Deus. Eu estou vendo já um vínculo muito fraco nessa terceira geração. Por isso nós conclamamos os pais a cooperar. Queridos irmãos, vocês estão dispostos a cooperar? Vamos salvar essa próxima geração. Afinal, são os nossos filhos, irmãos. São os nossos filhos. Quanta dor, quanta tristeza eu vejo os pais chorando. Meu filho não serve o Senhor. Meu filho está no mundo. A gente queria, irmãos, poupar os irmãos disso. O tempo do bilu-bilu passa rápido. Quando chega na adolescência é outra realidade. Os pais só acordam quando os filhos chegam na adolescência. Temos de ser proativos, acordar antes. O filho não nasceu ainda, nós já temos que estar antenados e já fazer o trabalho. Ter filho não é fácil, é muita responsabilidade. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria horas e horas e horas falando, irmãos. E Miguel tem muita coisa para falar, e outros irmãos também têm muita coisa para falar. Nós precisamos investir nos nossos filhos. É hora de investir neles. É hora de investir neles. Para que o Senhor tenha um caminho na próxima geração. Para que não morra conosco. O irmão Dong fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Algum cooperador quer completar alguma coisa? Venha. Pode usar aqui. Amém. Essa noite o Esdras abordou alguns princípios muito importantes. Eu só queria também enfatizar em algum desses pontos, mas é bem rápido. Primeiro, desde o momento que nossos filhos nascem, até a entrada da adolescência, são 12 anos. Nós temos uma janela de 12 anos para semear. Porque quando entra na adolescência, começa os questionamentos. Já não recebe com simplicidade.
Eu não sei qual a idade do seu filho, mas lembre-se, 12 anos. Se seu filho está com 6, você só tem mais 6. Nós precisamos ter esse sentimento de urgência. Amém. Segundo ponto que eu queria tocar, desde pequeno, ensinar nossos filhos que eles são diferentes. Hoje, o mundo inteiro, existe a moda de brinquedo, a moda disso, a moda daquilo. Nossos filhos querem. Por quê? Por que eles querem? Porque todo mundo tem. É o momento de nós falarmos, nós somos diferentes, nós não precisamos disso. Agora, se nós comprarmos para ser igual a outros, nós estamos ensinando eles a serem iguais aos outros. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Desde pequeno, falar, nós somos diferentes. Mas todo mundo faz. Todo mundo não. Nós e o povo de Deus, nós somos diferentes. Por isso que é uma necessidade de todos os pais se engajarem nisso. Por quê? Porque se nossa família for um mau exemplo, nós vamos fazer outros tropeçarem. Nós precisamos salvar uma geração. E ainda mais um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18, quando o Senhor diz assim, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Você sabe, o Senhor morreu para você não viver da maneira que o mundo vive. Não viver da maneira tradicional. Ele morreu, nosso conceito é, ele morreu por causa dos nossos pecados. Claro, morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu para que você e eu, para que a nossa casa não viva do jeito que a gente vive, isto é, do jeito do mundo. Deve ser da maneira divina e da maneira santa. Essa é a visão que nós precisamos. Se tomarmos isso de uma maneira séria, haverá um caminho. Deus vai operar. Aleluia. Falar sobre filhos é algo muito crucial. E graças ao Senhor que Deus tem nos dado essa oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Eu tenho uma grande alegria do Senhor de ver minhas filhas crescendo na vida da igreja. Eu tenho 17 anos que vivo a vida da igreja, graças ao Senhor. E a minha filha, ela tinha 15 dias de nascida, a primeira. E hoje ela está com 17 anos. Eu tenho outra com 15, outra com 13, outra com 7 e outra com 3. O irmão Dong falou que nós entramos na vida da igreja, nós somos filhinho, pequenininho, né? Da mesma forma, a minha família é assim. E o Esdra falou que nós temos que gerar vários irmãos, né? Josué, Samuel. Eu olhei assim para minha esposa, não dá para gerar Josué e Samuel, tem que gerar Lídia, Priscila, não é isso? Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, eu vim aqui em cima para compartilhar algo para os irmãos, que eu aprendi com os irmãos que são minha referência. O irmão Dong é minha referência, o irmão Pedro, o irmão Esdra, Miguel, Salomão, André, todos eles são minha referência. E um dos maiores investimentos que eles fazem na vida dos filhos deles, e que eu aprendi a fazer na vida das minhas filhas, o investimento é viver a vida da igreja de forma intensa. Graças ao Senhor, eu posso dizer que minhas filhas são diaconisas, porque todas servem o Senhor. Nós temos uma casa de oração, até a minha de 3 anos, ela ajuda a arrumar as cadeiras, limpando as cadeiras, porque desde cedo ela tem que aprender a servir na igreja. E uma das maiores dificuldades que nós percebemos nos pais
é que as coisas estão se tornando comum. E uma das piores coisas, irmãos, que está sorrateiramente está entrando nas nossas casas, na nossa família, é esse negócio do namoro precoce. Ah, é comum. Está tudo certo, está todo mundo igual. Isso é comum. Eu presenciei, irmãos, uma situação que essa imagem não sai da minha cabeça. Uma filha chorando para ficar no SEAP. Eu quero ficar no SEAP. E os pais não deixaram. Essa jovem não está reunindo. Não está vivendo a vida da igreja. E os pais perderam todo o domínio. O maior investimento que nós fazemos nos nossos filhos, irmãos, está aqui, ó. Por isso, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, me dê condições para todas as conferências as minhas filhas estarem junto comigo. Eu digo assim para elas: não tem trabalho de escola, não tem Enem, não tem prova de escola que vão fazer vocês saírem de uma conferência. Na conferência passada eles não vieram comigo, porque vieram para a conferência de jovens. Mas, irmãos, a minha prioridade para as minhas filhas é entregar essa grande herança que Deus nos entregou, amém, que é a vida da igreja. Por isso eu vim aqui, irmãos, encorajar os irmãos. O Ezra falou muito bem: se nós não ensinarmos a palavra de Deus, o diabo já está com a boca aberta, só esperando para ensinar os nossos filhos. E graças ao Senhor, irmãos, nós temos a vida da igreja. Essa cabine, desse avião que nos leva a chegar ao reino. Em 2000, eu me lembro de uma situação e ficou muito marcado na minha mente. Havia na estância uma comemoração de final de ano. E o irmão Dong ficou sabendo dessa comemoração e ele estava viajando e voltou imediatamente para essa comemoração, porque as coisas não estavam indo de acordo como que era para ir. E aí havia muitos irmãos. Quando o irmão Dong chegou, todos os irmãos adultos entraram, sentaram. E o irmão Dong perguntou: vocês querem ser vencedores? Querem entrar no reino? E todos os irmãos: amém. E vocês não querem que os seus filhos sejam vencedores? Cadê eles? Estavam todos fora da reunião, correndo para um lado e para o outro. E ele falou assim: nós temos que ensinar os nossos filhos desde cedo a negar a vida da alma. Às vezes, irmão, nós queremos salvar a alma dos nossos filhos. Nós queremos negar a nossa e salvar a alma dos nossos filhos. Irmãos, tudo que serve para nós, serve também para os nossos filhos. Por isso que nós temos que louvar o Senhor pela vida da igreja. Amém. E pela essa palavra maravilhosa que o Senhor tem dispensado a nós. Louvado seja o Senhor. Amén. Amén. Yo voy a hablar en español, voy a hablar bien lento para que, por favor, puedan entender. Yo llevo 25 años sirviendo con los jóvenes y los niños en la iglesia en Chile. Y hoy en día yo tengo un gran encargo por la tercera generación, que son los más pequeñitos. Pero a mí me movió el Señor a través de una experiencia. A ver, si yo le quito algo a mi niño, le quito de ver televisión, o le quito, le prohíbo, ¿qué yo le aporto? ¿Qué yo le pongo ahora en sus manos? Entonces eso me llevó a valorar el material que nosotros tenemos en la vida de la iglesia, que los hermanos preparan, la literatura infantil. Hermanos, yo quiero contar una experiencia para ustedes. Yo tenía una sobrina y un día le regalé
para ella, para su aniversario, le regalé el libro Las aventuras de Pedrito. Ella no participaba con nosotros en la iglesia. Ella iba a un colegio católico. Ella llevó el libro, porque ella leía mucho, llevó el libro, se lo presentó a la profesora. La profesora impartió ese libro, Las aventuras de Pedrito, para todo el curso. Cuando ella lo comentó en la sala de profesores, todos los profesores quisieron el libro. Un solo libro, hermano, pasó por 1000 alumnos, 1000 jóvenes, niños, vieron y escucharon las aventuras de Pedrito. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos. A veces alguien muestra un libro de los niños, hermano, ¿cuántos de nosotros compramos ese libro? ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblias de niños? En el colegio de los niños, vea, ¿cuántos libros de dibujo, de cosas le tienen? 10, 15 libros le tienen en el jardín o en el colegio de los más pequeñitos. ¿Cuántos nosotros le tenemos? A veces no le tenemos ni una Biblia, hermano. No tenemos Biblias de niños diferentes. Yo tengo, hermano, incluso ahora traje, el Señor me movió para traer, la tengo en español por si a alguien le interesa. No es que yo estoy publicitando esto, sino que nunca había traído. Yo tengo más de 24 CD que yo los llevo a todas las iglesias donde yo voy. Siempre llevo el material para los niños porque me interesa, hermano, salvar a los niños. Cartoon Network y todos los programas infantiles, hermano, en la televisión por cable, lo dan 24 horas al día. A las 3 de la mañana el niño puede prender la televisión y va a ver monos, va a ver caricaturas. ¿De qué? ¿De la iglesia? No, hermano. A veces nosotros queremos tener un televisor grande. ¿Para qué? Para ver mejor las jugadas de fútbol o para poner un CD infantil para los niños. Todas las historias, hermano, infantiles de hoy en día, de la Biblia, están ahí, hermano. Yo voy a Perú y compro, hermano, siempre mucho material. Y a los hermanos, yo compré un reproductor y traigo y llevo. Cada vez dejo a todo, les regalo a los niños, doy de presente. Porque, hermano, si yo tiro algo de ellos, tengo que poner algo en la mano de ellos. Si yo le digo, no escuche música del mundo, yo tengo que poner un CD con música de la iglesia. Si yo le digo, no vea ese programa, yo tengo que poner historias bíblicas. Todos nosotros, como seres humanos, hermano, tenemos 3 formas de aprender. Una es visual, segunda es auditiva y tercera es cognitiva, practicando. A veces nosotros aplicamos una sola, solo hablar. ¿Sabe cuánto tiempo cualquiera puede ganar en eso? Son 15 minutos. 15 minutos. Si yo hablo 45 minutos, media hora, hermano, yo hablé de más. Pero si yo ocupo bien el tiempo, ocupo un tiempo de hablar, un tiempo de mostrar, ahí en la pantalla mostrar algo, y un tiempo de que ellos hagan y trabajen, hermano, va a ser una clase completa. No es entretener a los niños, es infundirle y ponerle algo dentro de ellos. Son vasos para que nosotros depositemos eso. Y ese trabajo, hermano, como bien lo dijo el hermano Edra, es un trabajo de casa, hermano, de casa. ¿Sabe que en Chile, hermano, yo voy a ir un poco ahí con lo que Edra estaba diciendo, cómo Faraón quiere destruir la generación que viene? En Chile, todos los jóvenes estaban pidiendo educación gratis. Hoy en día el gobierno dice, ya, yo voy a dar educación gratis. Pero usted piensa que ese sistema no va a cobrar algo. Claro, ya está cobrando que nuestros hijos entran a las 8 de la mañana y están hasta las 5 de la tarde. Ellos no tienen vida familiar. Al único que conocen es al maestro. ¿Quiénes son los demás maestros? Sus compañeros. Ellos no tienen vínculo con nosotros porque lo hemos entregado a la sociedad. Que la sociedad nos críe los hijos solo por ahorrarnos unos pesos.
Por eso, amados hermanos, de que este tiempo que el mismo hermano está completando, hermano, es tiempo nuestro, de los padres, de invertir en los hijos, pero no tenerlo como concepto, hacerlo práctico, hermano. No le tenga una Biblia, téngale 2 o 3, cuéntele historia, pero téngale Pedrito, téngale guantecito, téngale Lua Lulú, téngale todo el material. Hermano, así el resultado lo vamos a ver. Gracias, amém. Amém. Obrigado, irmãos. As mães precisam, quando as crianças são bem pequenas, sentar o filho no colo, a filha no colo, e ler a Bíblia, ler as histórias para eles. Histórias infantis, livros, página por página. Quando a criança está maior, ela mesma folheia a página, a mãe lê. E esse vínculo, a criança sentada no colo, aconchegado ao peito da mãe, sentindo a voz, ou com o papai, essa proximidade física é que cria os vínculos. Sabe o que o mundo quer fazer hoje? É massificar essa geração. Existe um grande processo, irmãos, inconsciente, e sem querer até nós caímos nisso. Satanás está querendo massificar as pessoas, tornando todo mundo igual. Ele aperta um botão, sai uma ordem, todo mundo sai que nem robô, fazendo aquelas coisas. Então Miguel falou uma coisa que é importante: nós precisamos ser diferentes. Até hoje nos filmes de Hollywood já se aborda esse assunto de massificação. As sociedades futuras, é tudo massificado. Tem lá uma pessoa que domina, um governante lá que é autoritário, governa tudo, e o povo é apenas um número, sem identidade, sem nada, tudo massificado. O mundo está caminhando para isso, e os nossos jovens estão caminhando para isso. Todo mundo quer ser igual, isso se chama massificação. Então eu falei para o jovem, na última reunião do CEAP nas férias, aqui na Estância, tinha 180, quase 200 jovens, na parte final do CEAP nas férias. Eu falei, nós jovens precisamos ensinar isso para os seus filhos, tem que se atrever a ser diferentes. Os pais de Moisés foram diferentes, e não temeram a ira do rei. Tá? Então, nós como pais não podemos nos sujeitar, abaixar a cabeça para a ordem do rei. O que o rei falar, Satanás falar, nós dizemos amém, sim, sim Senhor, não. Nós temos de ser diferentes, tá? Atrever a ser diferentes. Tem alguma pergunta? Nós temos ainda uns 5 minutos, alguma pergunta? Que alguém quer fazer? Se não tiver, nós podemos encerrar com uma oração. Isso aqui é só o primeiro, irmãos, né? De uma série que vai haver. Nós queremos fazer isso também regionalmente, tá? Tivemos 2 em Brasília, tivemos uma aqui na Estância, uns meses atrás. Então nós vamos ter mais e mais esse tipo de eventos para ajudar os pais, tá? Meu irmão quer fazer uma pergunta? É isso? Então, por favor. Aqui, pode pegar aqui. Amém, obrigado. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Eu até quero dar um feedback positivo para o irmão, que graças a Deus, os meus pais criaram nós fazíamos reuniões em casa, toda semana. E é o que eu estou tentando reproduzir em casa com as minhas filhas. Mas, irmãos, a gente não está 24 horas com eles, né? Meio complicado, né? E uma dificuldade, irmão, que eu tenho tido, e que eu tenho tido muita dificuldade em encontrar material, é material adequado para a idade deles. Criança mesmo assim, desenho, com mensagem cristã. Porque as nossas crianças, você deve ter assistido Chaves. Muitas crianças aqui estão crescendo com Chaves. E o que esse Chaves ensina? Violência, se você resumir lá, é violência, xingamento, o quê, irmão? Disputa, não é cooperação, é competição. Então nós temos que ter desenhos que ensinem a cooperação, o amor, a unidade, e não a competição. E, irmãos, é uma dificuldade tremenda,
porque eu tenho uma menina de 3 anos, uma de 1, e é impressionante, elas sabem tudo. A minha menina de 3 anos gente, ela saca, ela percebe as coisas, a gente conversa assim, tem hora que eu não acredito que ela tem 3 anos. Pelo desenvolvimento mental dela. Então eu gostaria, irmãos, como eu cresci na vida da igreja, minhas crianças também vão, mas eu gostaria de pedir encarecidamente para os irmãos considerarem a possibilidade de investir nesse quesito, na produção do material infantil. Quem acha aqui que isso seria interessante para as nossas crianças? Quem acha? Pode dizer amém aí, irmão. Ajuda aí, vai. Amém. Então tem até um ou outro de outros grupos que eu tentei colocar, irmão. Mas até nesse meio, às vezes tem lá um palavreado ou outro que também não é adequado. Entendeu? Que a gente não fala em casa, eu não quero que elas aprendam. E, enfim, algo que seja adequado para a idade deles, principalmente algo de mídia. Porque com 1 ano, 2, 3 aninhos, até uma vez ou outra dá para você sentar, contar história e tal. Mas eles são muito ligados à questão porque tem a televisão, né? Quando não tinha televisão, havia mais comunhão, mas com a televisão, então, de repente, DVDs, é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que isso poderia ser investido com a visão nossa, entendeu? Da vida da igreja, para nós mesmos aqui consumir, irmãos. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção, e que poderia ser considerado pelos irmãos. Amém, eu agradeço a oportunidade. Tá certo. Eu quero fazer um comentário sobre isso, é muito válido. Primeiramente, existe muito bom material já por aí. Tá? Na vida da igreja nós não produzimos, então cabe aos pais ter discernimento e ver que tipo de material tem. Existem bíblias infantis, existem materiais, DVDs e assim por diante. Existem também, nós temos que saber o seguinte, quando a criança é pequena, o que nós queremos é formar a humanidade dela. Não dá muito conhecimento prematuramente. Doutrinas sobre justificação, santificação para uma criança de 3, 4 anos não serve nada. Temos que contar histórias da Bíblia, e a Bíblia está cheia de histórias. Eu quero dizer qual é o seu nome, irmão? Daniel. Ariel. Isso. Tá. Até essa questão da mídia pode ser um decreto do rei. Para nós nos omitirmos da nossa responsabilidade. Não tenho material, então não dá para ensinar. Não. Por isso que a criança tem que ser formada nos primeiros anos de vida. Quando nasce até os 5, 6 anos de vida. Se você não trabalhou neles agora, a mente dele já foi feita, já foi moldada pelo mundo. Tem que ser mídia, assim por diante. Claro que a mídia ajuda. Se tiver, é bom. Mas também é uma arapuca. Daí o pai e a mãe não precisam falar, só põe um DVD lá, deixa o DVD falar. Perde o vínculo. O vínculo com os pais é chave. Queridos irmãos, você não pode fugir da sua responsabilidade de falar com os filhos. Não existe isso. Eu falo 1, 2 vezes, meu filho vai ficar cansado de me falar. Então você tem que ir lá diante do Senhor com quem está falando. Não. Os pais, quando falam com os filhos têm que estar tão próximos dos pais, têm amor, tudo, e eles vão escutar sempre. Agora, se não falou nos primeiros anos de vida e quer falar quando o filho tem 13, 14 anos, não vai conseguir mesmo. Daí tem que usar mídia, outras coisas, porque já não teve o vínculo. Mas se o filho, desde pequeno, eu vou dizer uma coisa, meus filhos todos nasceram na era da televisão. Todos eles. Mas minha esposa, Deus lhe deu um dom. Minha esposa fiscalizava tudo que eles achavam. Isso aqui não agrada o Senhor, pode desligar. E meu filho aceitava. Uma coisa que vocês precisam construir com seus filhos é confiança em vocês. Se seus filhos não confiam em vocês, não adianta apresentar nada, que nada vai para frente. Daí o que acontece? Daí meus filhos brincavam com os vizinhos, daí vinham para minha casa, assistiam televisão. E quando aparecia aquela coisa, aquele programa que minha esposa falava que não era bom, o meu filho mais novo, que hoje está casado, tudo, chega lá, fulano, cara, esse programa não é bom. Desligava.
vamos brincar lá fora. Então, os filhos têm que ser moldados por nós. Claro que a mídia ajuda, mas nós não podemos ser reféns da mídia. Se não tem mídia, eu não consigo passar nada para meus filhos. Não. O principal hoje é realmente a relação humana. Isso que eu quero dizer. E essa relação humana é a que fica. A mídia fica velha. Ele assiste uma mídia lá 2, 3 vezes, já não quer assistir mais. E não tem tanta mídia para todos os anos da vida deles. Mas a relação pai e filho, a conversa, o relacionamento diário, isso nunca envelhece. Isso que tem que ser construído. Se tiver mídia, graças a Deus, existe material por aí hoje. E existe também vídeos nos YouTubes, vídeos bons, de 1 minuto de duração, 40 segundos de duração, que ensinam a cooperação. Por exemplo, tem naquela lá da orca, que veio atacar os pinguins. Né? Aquilo é muito bom, cooperação. Daí todos os pinguins, daí um pinguim-chave fala, todos os pinguins vinham para um lado, daí aquele gelo em que eles estavam, levantava e a orca vinha, pum, batia a cabeça e perdia a batalha. Aquele vídeo lá das formigas, vinha lá o tamanduá, queria sugar as formigas, daí o tamanduá, as formigas fizeram uma bola tão grande que entupiu o nariz do tamanduá e ele desmaiou. A cooperação, um pequeno vídeo, daí quando termina, tem que ter a palavra dos pais. Olha, isso aqui explica, isso quer dizer isso e aquilo. Você e seus irmãos estão brigando toda hora. Daí vem um tamanduá e suga vocês. Você tem que formar uma bola, tem que estar junto. É esse tipo de palavra que falta hoje. Tá? Mídia é boa, se tiver, vamos usar. E a editora está procurando produzir mais material. Tá? Mas vocês podem também pegar materiais que já existem por aí. Material bom que já existem. Tá? Mas tem que saber, tem discernimento, escolher o material. Mas o principal objetivo de hoje à noite, foram falados vários itens. Viver a vida da igreja, tudo. Isso aqui muitos jovens estão vivendo, mas ainda assim estão em conflito, por causa da situação em casa. Hoje, essa palestra principalmente fala do que falta em casa. Não coletivamente. Coletivamente está todo mundo aqui, nas conferências. É em casa. E esse trabalho em casa que precisa ser feito. E que é o objetivo desta palavra hoje à noite. Os pais não vão poder se eximir, fugir da sua responsabilidade. Não adianta querer entregar para a igreja. A igreja, irmãos, só pode trabalhar 2, 3 horas no máximo por semana. E as outras centenas de horas, 24 horas por dia, vezes 7 dias, 7. 168 horas. Tira umas 4 horas de vida da igreja. 164 horas é como vocês que eles estão. 4 horas na vida da igreja. O que é 4 quando 164? Os irmãos estão vendo a responsabilidade? A referência tem que ser os pais. Claro, se na igreja existem irmãos que servem, que são referência forte, eles podem virar balança. Daí os jovens pegam como referência os irmãos. Pronto. Mas é muito triste, né? Que os pais não se tornam referência mais. Eles não veem o modelo nos pais. Quem ganhou seus filhos não foram vocês, foram os outros irmãos. Isso deixa os pais tristes. Quando seus filhos estão em crise, estão em conflito, eles não vêm procurar vocês, procuram os outros irmãos, porque não tem vínculo em casa. E essa tristeza também a gente quer evitar que vocês tenham. Tá certo, irmãos?